Como é que podes parar de ser vítima da ansiedade? Praticar a disposição, treinar os teus músculos emocionais, tentar praticar de maneira individual ou experimentar a terapia de exposição. Podes pesquisar um bocadinho sobre isso na internet, praticar a meditação, mexer o corpo, escutar música, procurar ajuda, que é super importante, e também focar no teu input e não no output. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que já estiveres a ver esse podcast gravado e colocado na nossa página do YouTube. Este é o podcast, o meu amor próprio, onde nós ajudamos-te a construir e manter o teu amor próprio, porque esta é a base para ultrapassar os teus medos e viver de uma vida de acordo com a tua essência. Eu sou a Jacíria Maria, psicóloga, formadora e coach aqui, e vamos ao podcast de hoje. Então, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a ansiedade. Vamos falar especificamente como é que tu podes parar de ser vítima da ansiedade. E para quem é que é esta conversa especificamente? Se este tema da ansiedade é uma coisa nova ainda para ti. Vou falar-te de 3 pontos principais que esta conversa podem te chamar-te a atenção e tu podes verificar um bocadinho se fazem sentido para ti. Isto é para quem vive o dia a dia sem conseguir concentrar-se no agora, sem conseguir pensar naquilo que tem que fazer agora, mas está sempre a pensar no que pode acontecer amanhã. É para aquele tipo de pessoa que tem uma dificuldade em colocar-se no agora, tem uma dificuldade em pensar e concentrar-se nos momentos em que está a viver, viver de uma maneira mais plena, focada no presente e está constantemente a projetar aquilo que pode acontecer amanhã consigo ou com os projetos que tem. Então, esta pessoa tem uma dificuldade em também confiar nas outras pessoas, em também perceber que o meu espaço, a minha zona termina aqui, eu posso fazer, focar-me nas coisas até aqui e acaba também focando-se naquelas outras pessoas, naquelas coisas que dependem das outras pessoas e não somente de ti. E por fim, estou muito ligado ao e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se eu não conseguir, se eu não for aceite. Então, este podcast foi especialmente feito, criado para essas pessoas que têm estas dificuldades. Então, corajosa, se te identificaste com algum ponto aqui, começa logo a clicar no like na página e partilha isto para mais amigas tuas, mais familiares, conhecidos, coloca no grupo da família, partilha com todo o pessoal que acreditas também pode se beneficiar disso. Também ativa o sininho para tu poderes seguir aquilo que a página coloca semanalmente, que serve-te para construir o teu amor próprio e ultrapassar os medos que tu tens para uma vida que está ligada a ti. Então, continuando aqui, eu tenho sempre as minhas notinhas ao lado para que eu não me perca e que eu consiga guiar-vos do ponto A para B, que hoje é especificamente como é que podes parar de ser vítima da ansiedade. Um tema que, pelas coisas que têm acontecido, pelas redes sociais, por quanto as coisas têm corrido na nossa vida, é importante estar constantemente a falar porque tem armadilhas diárias que podem existir que levam-nos à ansiedade. Levam-nos à ansiedade ao extremo. A primeira coisa que é importante aqui falar é que, olha, todo mundo sofre de ansiedade, de alguma forma, para algum evento da vida. Só que o problema começa quando esta ansiedade está no extremo. Vamos imaginar uma linha contínua. Vamos imaginar que esta caneta é essa linha contínua. Na psicologia, o que é saudável é tu estar no equilíbrio, estás nesta dança diária da vida, que é não estar num extremo, de, por exemplo, não reagir a nada, e não estar no outro extremo, em que reages a tudo que é gatilho, que é sinal com o meio ambiente ou que tu mesma te dás. Então, a ansiedade acaba sendo a antecipação de uma ameaça futura. É o medo do futuro, traduzindo isto de uma maneira mais simples de poderes perceber e poderes associar aquilo que costumas sentir no teu dia a dia. Como eu disse no início, qualquer pessoa pode ter ansiedade. Podes ter antes de um evento importante, antes de uma apresentação. É aquela sensação de que, ok, aquelas borboletas no estômago, aquele suar um pouco nas mãos. E talvez esteja um pouco de preocupação no que as pessoas vão dizer-te. Acontece, se por exemplo fores falar em público, se tiver expectativas sobre datas importantes, um casamento, um aniversário, se tiveres nas vésperas de uma prova na universidade, por exemplo, isto tudo é normal. É normal que tu tenhas no teu dia a dia, significa que este evento é importante para ti.
Mas como eu disse, o mal está quando tu sais do equilíbrio e começas a entrar no extremo, que é, por exemplo, teres um ataque de pânico. Este ataque de pânico, que é tu começares a ter uma respiração ofegante, sentires que não consegues controlar essa respiração, sentires que estás completamente, não consegues controlar o teu ambiente de todo, não consegues controlar o que estás a pensar, o que estás a sentir, essa situação em que te encontras e essas reações que tu estás a ter parecem extremamente sufocantes, que tu não consegues pensar direito no que tu estás a fazer, no que tu estás a sentir. Então, isto, por exemplo, é uma, é uma resposta extrema ao medo. É uma resposta extrema àquilo que está a acontecer contigo, em que tu já começas a demonstrar, teu corpo já começa a demonstrar que não está a conseguir lidar com aquilo que está a acontecer no momento, quer seja a nível psíquico ou mesmo o que está a acontecer à tua volta, não está a conseguir processar da maneira mais saudável possível, ou seja, não está a conseguir fazer aquela dança de equilibrar aqui, ok, sinto-me nervosa, mas o que é que eu posso fazer com isto? Em que é que eu posso me focar? Possivelmente nem saibas onde é que deves essencialmente focar-te. Então este é que é o principal problema aqui. Isto impede de tomar decisões equilibradas, impede-te até possivelmente de sequer tomar decisões, de tanto que ficas paralisada no momento. Então, ou tomas decisões extremamente turbinadas, extremamente do momento, extremamente ligadas às emoções que estás a sentir, ou acabas estando tão paralisada que é super difícil tu tomares alguma decisão sequer, porque não consegues controlar o que estás a pensar, não consegues controlar o que estás a sentir, nem consegues controlar como é que estás a respirar, que é algo normalmente que nem precisas de pensar para querer fazer de uma maneira saudável. Eu vou falar-te aqui de 5 sinais, 5 características específicas que tu podes mais facilmente perceber se realmente a ansiedade tem sido um problema na tua vida ou não. E, atenção, isto não é um diagnóstico oficial. Eu sou psicóloga, sim, mas por vezes, se tu sentes que estás a ter respostas extremas ao ambiente, respostas extremas a situações que poderias considerar normais ou em que não terias essas reações, é necessário que tu vás ao psicólogo e procures ter um diagnóstico específico daquilo que tu estás a sentir neste momento, daquilo que tu passas. E se for um caso extremo, em que tens ataques de ansiedade com frequência, em que tens sérias dificuldades em dormir, tens insônia várias noites seguidas, se consegues identificar estes pontos, é necessário que tu não foques somente no que aparece neste vídeo, mas sim que tenhas a capacidade, a responsabilização de dirigir-te a um profissional que possa ajudar-te neste processo. Boa? Como eu estava a falar, já entrar nas 5 principais características que podes encontrar naquelas pessoas ou em ti mesma, se fores uma pessoa que sofre com ansiedade no extremo, ou seja, que sentes que és vítima da ansiedade, já não mais chega a ser uma ansiedade normal do dia a dia, tem eventos específicos, particulares, em que tu consegues controlar aquilo que acontece contigo no nível mínimo. Então, o primeiro sinal aqui é ver perigo em tudo. Normalmente, quem tem ansiedade no nível extremo, quem é vítima da ansiedade, chega a perceber perigo em tudo que essa pessoa tem. Se, por exemplo, esta pessoa tem medo de ir ao hospital fazer um diagnóstico simples ou fazer um check-up, porque pensam que no final desse processo podem ter o resultado que não esperavam. O médico pode dizer, opa, tens um cancro já no nível terminal, não há como curar, não há como batalhar, já estás com essa resposta, este destino já escrito, que isto vai acontecer. Então esta pessoa acaba criando estes sintomas de ansiedade, de pensar demasiado no futuro, de criar essas possibilidades todas negativas em torno daquilo que ela tem receio. E o que pode acontecer é que essa pessoa vai procrastinando, vai empurrando com barriga, por exemplo, um diagnóstico, um check-up simples tem que fazer, um exame de rotina, precisamente porque tem receio que no final do dia pode chegar a esta imaginação, a esse ponto imaginário criado na cabeça dela, mas que não exista um sinal específico, um sinal mais objetivo no dia a dia que demonstre que de fato essa pessoa está a caminhar para aí. Pode acontecer, já vi acontecer, por exemplo, a quem tem medo de viajar de avião, mesmo sabendo logicamente que existem maiores probabilidades de termos acidentes na rodovia dentro do avião,
esta pessoa basta entrar no avião, começa a suar, ou começa a ficar com os músculos mais tensos, simplesmente não consegue comer, não consegue pregar o olho durante todo o percurso até chegar ao seu destino, independentemente do número de horas que viaja, precisamente porque começa a imaginar tudo que pode ocorrer de errado. Então, essa pessoa fica em um estado de alerta durante todo esse tempo até chegar ao destino, que isso no final cansa a pessoa. Então, o ver perigo em tudo deixa-te num estado de alerta extremamente perigoso, porque o teu corpo está a pensar que naturalmente vai acontecer algum perigo, alguma coisa grande, enquanto não existem sinais que realmente vão acontecer isso, mas passa uma turbulência, é normal acontecer uma turbulência pequena no avião, mas essa pessoa olha para essa turbulência como se fosse o maior sinal de que vai acontecer alguma coisa terrível. Outro ponto que acontece com muita gente que sofre com ansiedade no nível extremo é a alteração no sono. Diariamente, esta pessoa costuma ter alguma dificuldade em dormir, alguma dificuldade em acalmar os pensamentos, entrar numa situação, numa zona em que sente-se calma, sente-se relaxada o suficiente para dormir. E isto piora ou chega a níveis bem cansativos quando tem um evento importante, uma apresentação, pode ter um casamento, pode ter alguma coisa que é de grande responsabilidade sua, pode ter uma reunião em que tenha que acordar cedo e tenha que apresentar alguma coisa, ou alguma entrevista de emprego que não pode faltar, esta pessoa simplesmente não consegue dormir ao longo da noite. Ou acorda a cada hora, ou esta pessoa vai tendo pesadelos sobre possivelmente ter faltado, não ter conseguido acordar, ou já ter sido rejeitada antes de sequer começar. Então, isso afeta o sono da pessoa. E como o sono é um fator importante para a tua mente fazer um refresh de tudo, é possível tu morreres de sono antes de tu morreres de fome. Então, o sono tem um processo importante para que a tua mente possa deitar fora todo o lixo que foi acumulando ao longo do dia, possa renovar aquilo tudo que foi pensado, aquilo e manter aquilo tudo que é importante para ti. Então, se a tua qualidade de sono é negativa, naturalmente o resto dos teus dias vai ocorrer de maneira negativa. Vai afetar o teu libido, vai afetar a tua atenção, vai ficar mais irritada ao longo do dia. Então, essas alterações do sono são sinais de ansiedade, quando não consegues acalmar a tua mente, ficar ali na tua zona, na tua caminha, poderes descansar realmente como deve ser. O terceiro ponto que é muito comum também, de quem sofre de ansiedade no extremo, este ponto está muito ligado ao medo de julgamento e a uma apreensão, é o falar em público. Quando esta pessoa simplesmente pensa na possibilidade de falar em público, ou está prestes a falar em público, ou mesmo dias antes de falar em público, já começam a vir sinais físicos que demonstram ansiedade, como transpirar das mãos, as próprias mãos ficarem cheias de suor, a respiração ficar ofegante, sensação de falta de ar, peito, e o coração geralmente começar a bater mais rápido. Isto tudo também são sinais que o nosso corpo dá num, quando veio uma ameaça à nossa frente. Então, dentro deste espaço em que essa pessoa está prestes a falar em público, prestes a falar com muita gente, ela começa a pensar naturalmente o que as pessoas estão a pensar nela. Ela está focada no que os outros podem estar a pensar. Atenção, se vocês perceberem, as pessoas ansiosas são extremamente criativas. O problema é, ou o desafio é, que elas canalizam a criatividade para o sítio errado. Ao invés de elas canalizarem essa criatividade para criarem soluções para os desafios que vêm, elas criam mais desafios dentro dos desafios que já têm. Então, se eu tenho uma dificuldade em comunicar-me em público, o que eu vou fazer, ao invés de procurar maneiras de solucionar cada desafio que eu tenho, se eu gaguejo, focar-me talvez em falar de forma mais calma, em explicar as minhas ideias de forma mais sucinta e focar-me no que eu estou a transmitir às pessoas e não no que elas podem estar a pensar de mim, eu vou focar-me naquilo que elas estão a pensar, em cada palavra que eu tirar, se eu tirei corretamente, se eu falei corretamente, se está gramaticalmente correto, se as pessoas não estão a julgar-me pelo meu penteado, será que tem algo no meu olho? Será que a minha roupa está bem? Então, se tu focas naquilo que é o problema e vais adicionando o problema acima do problema, que é isso que os ansiosos fazem, imaginam as situações com os piores possibilidades, vão se assustando
Isto naturalmente vai afetar aquilo que é importante para elas, que consequentemente vai afetar as situações como, por exemplo, falar em público. Se tu tiveres uma apresentação por fazer no trabalho, se tiveres uma apresentação por fazer na universidade, na escola, onde quer que seja, mesmo em frente de pessoas importantes para ti, a partir do momento que tu começas a focar-te no julgamento, a focar-te naquilo que são as possibilidades negativas, possibilidades que tu mesma crias dentro da tua cabeça, naturalmente todo o resto do percurso vai ser afetado. E é aí que essas pessoas normalmente também demonstram dificuldade em falar em público. Quarto ponto é preocupações em excesso. Lembra-se do início que eu mencionei que estas pessoas são mestres, mestres mesmo, em colocar, em terminar a frase e se? E se eu perder o meu emprego? E se o projeto não correr bem? O que será que vai acontecer perante aquele trabalho que eu fiz? Será que vou ter uma avaliação negativa? Será que eu consigo realmente conseguir aquela oportunidade? Então, por exemplo, será que a pessoa pode pensar, será que eu vou manter o meu emprego? Não houve sinal algum objetivo, atenção, objetivo, não dentro da cabeça da pessoa. Quando eu falo dentro da cabeça da pessoa, estou a dizer aquelas interpretações que nós devemos fazer num comportamento de alguém que a pessoa nem sequer nos disse o que realmente está a pensar. A pessoa simplesmente talvez olhou para nós de um certo jeito ou reagiu de uma certa forma, não necessariamente implícita, para um comportamento nosso, mas nós já vamos deduzindo que aquela reação vem daquela vontade de retirarmos da posição em que estamos. Então, não houve sinal objetivo nenhum, mas a pessoa já está com receio, já começa a colocar essas possibilidades negativas dentro da sua cabecinha de que vai perder aquele emprego, de que existe essa possibilidade é grande, essa possibilidade de um perigo iminente, é uma ameaça. Aí essa pessoa vai de volta ao extremo, em vez de estar aqui e trabalhar neste equilíbrio. Então, essa pessoa, como eu tinha dito, é criativa, só que a criatividade está alocada para um local que não vai ser produtivo para a pessoa a longo prazo. E finalmente é o pensamento obsessivo. As pessoas que são ansiosas ou que têm esta dificuldade grande em sair do extremo do medo que leva a grande ansiedade, né? A ansiedade no extremo, essas pessoas têm pensamentos recorrentes de pensamentos sobre angústia de forma recorrente. Então vão aparecendo essas imagens, vão aparecendo essas ideias de que as coisas vão ocorrer desta maneira, vão ocorrer daquela maneira, sem que exista um sinal específico, objetivo do meio ambiente que sirva para isso. São aquelas pessoas que dizem, eu não consigo controlar o que penso ou o que sinto, tudo vem assim de repente, fico angustiada, não sei como é que eu vou controlar isto. Então, a mente dessas pessoas, ao invés de servir como ferramenta para elas canalizarem os pensamentos, os sentimentos para serem produtivos para elas mesmas, o que acontece é que a ferramenta acaba utilizando a pessoa. A ferramenta é que acaba sendo o que está a utilizar a pessoa. Então a ferramenta chega com esses pensamentos, chega com esses sentimentos, ela não tem a capacidade, não sabe como controlar esses pensamentos, por isso fica o pensamento obsessivo, o pensamento que vem frequentemente, que não tem como, parece que não tem como parar, porque basta estar numa situação XPTO, eu já vem aquele pensamento e aquele pensamento leva aquele comportamento e aquele comportamento leva a um outro sentimento e vai ficando uma bola de neve, a pessoa fica aqui com essa angústia, fica com esses pensamentos, essas imagens que não param de vir, porque a pessoa não sabe essencialmente como travar este processo e realmente fazer com que estes pensamentos sejam minimamente controlados. E aqui vocês podem perguntar, ok, já percebi todos os sinais, já percebi que estes sinais existem, como é que eu posso realmente parar de ser vítima da ansiedade? Como é que eu posso realmente começar comigo mesma a implementar alguma coisa, a implementar alguma estratégia que no final me leve a conseguir controlar aquilo que são meus pensamentos, minimamente, que eu não fique no extremo, que eu fique naquela dança de equilíbrio que mencionaste a seguir, que é exatamente o que acontece na vida. Então eu trago aqui algumas estratégias para vocês, algumas que sim, podem implementar de maneira individual e são muitas, mas algumas também que podem implementar com um profissional que seja capacitado, tenha a experiência necessária para guiar-vos neste processo.
Então, aqui tem algumas coisas que podem experimentar, podem começar a ver resultados com isto, basta que seja aplicado basta que seja aplicado de forma estratégica, ou seja, de forma paciente, disciplinada, repetitiva. A Roma não foi construída num dia, então nós não podemos esperar que certos resultados sejam atingidos de uma só forma. Muitos de nós constroem certos hábitos que nos levam à ansiedade durante anos e anos, então para desconstruir estes hábitos e ter outros hábitos mais saudáveis, ter outros sistemas colocados na nossa vida que nos ajudem a lidar com isto, é necessário que nós saibamos fazer de forma constante, consistente, para nos ajudarmos. Então, tu estás diante da tua própria vida, estás na dianteira e coloca-te mesmo nessa posição. E o primeiro ponto é realmente começar a praticar a disposição. O que isso significa? É estar aberta a perceber, a aceitar a tua ansiedade. Quanto mais nós tratamos certas emoções e sentimentos, especialmente os negativos, como algo que é para fugir, não é para enfrentar, não é para falar diretamente sobre, não quero falar com ninguém, não quero nem sequer ouvir falar da ansiedade, não quero nem sequer olhar para essas coisas, vou somente olhar para as coisas que são positivas, foco no positivo, isso é positividade tóxica. E essa positividade tóxica leva-te a não saber processar aquilo que tu tens que processar, que é negativo, mas que também faz parte da vida e, consequentemente, nos faz crescer. Olha, aquelas pessoas que tu mais admiras também têm pontos fracos, também sofrem com alguma coisa, mas quando elas não enfrentam, elas também passam por dificuldades muito semelhantes à tua. Se tu pesquisares na internet qual é a percentagem do mundo que já sofreu ou sofre ansiedade, em algum momento vais perceber que a maior parte das pessoas sentem isso em algum momento da vida. Então, para que tu saibas como processar a tua ansiedade, de onde é que a tua ansiedade vem, tu tens de estar disposta a abrir-te, a sentar, a ouvir-te e perceber como é que eu vou lidar com isto no meu dia a dia. Isto envolve tu treinares, que é o segundo ponto, treinar os teus músculos emocionais. Os teus músculos emocionais vão ficando mais fortes com o tempo, tal como os teus músculos do gym. Então, tens de praticar as coisas, tens de treinar de forma consciente. E para tu poderes fazer isso, primeiro tens que aceitar e depois começas a fazer as coisas que te assustam um pouco a cada dia. Ou, por exemplo, se tu tens o objetivo de falar em público, tu começas a ter uma conversa, uma narrativa coerente, congruente contigo mesmo, em frente ao espelho, veja a tua respiração, vês como é que tomas as pausas, vês se aquilo que tu falaste realmente faz sentido para ti. Depois escolhes uma pessoa confiada, que sabes que pá, nesta situação eu abrir-me, a vulnerabilizar-me com essa pessoa, ela ouve-me e realmente dá-me um feedback construtivo. Feedback construtivo é o que está bom e o que podes melhorar, ou o que eu achei que podes melhorar. E depois, quando já estiveres confortável com essa pessoa, bora para mais pessoas, mais amigos, familiares com os quais sintas confortável. Tenho um amigo que começou a praticar stand-up comedy com os amigos, já estava na primeira vez que ele praticou stand-up comedy conosco e naturalmente, nas primeiras vezes que tu vais fazendo uma coisa é um pouco awkward, é um pouco, poderias ter melhorado ali, poderias ter melhorado aqui. O importante é tu te focar naquilo que tu queres melhorar, ou seja, treinar os teus músculos emocionais. Treinar é para se eu conseguir respirar bem, se eu não transpirei tanto nas mãos, se o meu coração ficou menos acelerado, assim fica mais fácil tu conseguires fazer mais e mais vezes, prestando atenção àquilo essencialmente que estás a melhorar. E o terceiro ponto que eu vou mostrar aqui está muito relacionado a isto que eu mencionei, que é terapia de exposição. É tu aos poucos começares a expor-te aqueles medos que tu tens por um tempo determinado. Podes começar por 1 minuto, depois tens uma pausa de mais 1 minuto, depois 2 minutos, depois tens outra pausa de mais 2 minutos. Então é um processo em que tu vais lá, vais te expondo aos poucos, até tu mesma dizeres, epá, aqui chega, aqui não consigo mais, mas é esticares a tua capacidade de estar nesse ambiente de desenvolvimento que vai garantir que no final do dia tu consigas desenvolver esta capacidade que tu queres desenvolver ou consigas ultrapassar este medo que tu queres ultrapassar. Porque, como eu disse, a ansiedade no extremo está relacionada ao medo, para o medo do futuro. Tu vês alguma ameaça nessa situação, quer tu tenhas passado por essa situação no passado,
passa a repetição e não correu muito bem, falaste em público e é para acabar chorando no final porque as pessoas começaram a reagir mal ou começaram a levantar-se ou mesmo deram-te o feedback que não era nada bom para ti no momento e afetou-te emocionalmente, mas o fato é que tu tens ainda este espaço de esticar-te, de crescer, tal como uma criança não para de andar, não para de tentar até realmente saber andar como deve ser, também tens este espaço. E pensamos que isso termina naquela fase da infância, para já sei escrever, já sei ler, já sei andar, já sei correr, já sei não sei o quê, mas o ser humano somente para de se desenvolver, para de se expor a situações novas quando morre. E na verdade é essa exposição a coisas novas e situações novas que faz com que nós possamos continuar a desenvolver-nos e a conhecer cada vez mais e mais o nosso potencial. O nosso potencial não está limitado ao céu, o nosso potencial é ilimitado, mesmo quando tu morres. Então não sabes exatamente qual era o último dos últimos que ainda podias dar. E outro ponto é que ouvimos muito, que vemos muito nas redes sociais, até parece uma coisa que é moda, a meditação. Sim, a meditação. Primeiro, muitas pesquisas comprovam que a meditação faz com que teu cérebro, a parte relacionada à felicidade do teu cérebro, possa funcionar melhor. Por quê? A meditação tem um grande poder. Esta, esta ferramenta ou esta prática faz com que a tua mente consiga parar, realmente bloquear por um tempo o barulho que está à volta, todas as pessoas, todas as coisas e focar-te no que estás a sentir agora. Focar-te naquilo que tu pensas agora. Começas a ver onde é que a tua mente vai e começas a ter a possibilidade de acalmá-la. Então, eu não estou a dizer que no início vais fazer uma meditação longa. Muita gente até nem faz essas meditações longas, nem são necessárias, na verdade, no dia a dia, para a maior parte das pessoas. Basta que faças uma meditação de 2, 3, 5 minutos e se tiveres a começar, se essa meditação for guiada, melhor ainda. Tem muitas meditações que existem agora no Google, tem aplicativos como Calm, tem aplicativos de Sadhguru, tem aplicativos até com meditações religiosas que podem ajudar-te muito no teu caminho, mas tu tens que estar apta a pesquisar, a procurar essas meditações, a experimentar, como eu disse, daquela forma consistente, frequente, para poderes identificar. Bem, aquela meditação não está a funcionar para mim, então vou experimentar outra coisa. Quando experimentas essa outra coisa, vais começar a perceber resultados diferentes. Esses resultados diferentes, naturalmente, também vão te levar a um estado psíquico, a um estado de alma diferente, e vai fazer com que tu tenhas outras reações perante aqueles pontos que deixavam-te ansiosa, deixavam-te a pensar mil vezes antes de reagir perante alguma coisa, antes de prestar atenção a uma determinada coisa, antes de sequer pensar na coisa. Vais tomar uma pausa, mas isto que eu estou a pensar realmente ajuda-me ou está a sabotar-me de alguma forma? Vais começar a ter essa consciência. O outro ponto é mexer o corpo, de alguma forma. Não precisas imitar a vizinha, não precisas imitar a colega, não precisas imitar aquela influencer que tu veja online. Faz aquilo que te faz bem. E pesquisas comprovam que exercício não é não leva à saúde mental. O exercício acaba dando o mesmo resultado de realmente ter saúde mental. A tua postura fica diferente, o corpo fica mais leve, até especialmente para o tema que estamos a falar hoje, que é a ansiedade, consegues ultrapassar minimamente a insônia, porque o teu corpo já despeja toda aquela energia que é despejar nos pensamentos à noite e ela já tem um espaço para descansar. Outro ponto é a música, escutar música. A música está muito relacionada às nossas emoções, aos nossos sentimentos, por isso que todo ser humano, a maior parte, mas eu acredito que todos, todo ser humano é bastante conectado à música. Existem aqueles momentos em que tu ligas aquela música que tu gostas, tua música preferida, e ela simplesmente leva-te para um lugar diferente. E o teu corpo também acompanha esse ritmo, quer dançando, quer cantando, ou mesmo até tipo a tirar tudo, a extravasar. O teu corpo acompanha esse mesmo ritmo e no final desta pequena ação de escutares a música, ires com a música, tu já sentes que estás num lugar diferente mentalmente, espiritualmente. Então ajuda bastante. E o último ponto aqui, o penúltimo, é procurar ajuda. Olha, como eu tinha falado, existem casos extremos em que nem tu mesma, tendo tentado ter experimentado
mexer o corpo, escutar música, meditação, não consegues, tem alguma coisa muito mais profunda aí com a qual tens que lidar, que precisa de um profissional que te ajude de forma objetiva, neutra, sem julgamento. Este profissional não é uma pessoa que vai ser a tua bengala emocional. Este profissional vai te guiar, vai pegar a tua mão e vão fazer juntos este percurso de tu realmente perceberes o que está a acontecer dentro de ti e como é que tu podes ultrapassar isso de maneira independente também. No final do dia, não queremos que tu chegues e fiques atrelados a nós. Epá, não, eu preciso de Jacira, tenho que tomar essa decisão, tenho que contactar Jacira, preciso estar com a Jacira, tenho que ter uma sessão com a Jacira, não. No final do dia, queremos sempre que tu cries uma independência, possas pegar nessas ferramentas e utilizar no teu dia a dia. E o último ponto, que é o mais importante, os ansiosos tentam controlar aquilo que é o output, ou seja, aquilo que é o resultado. Mas na vida tu só tens como controlar o que tu fazes. Então, esta é a principal dica que eu vou dar-te. Controla ou foca-te naquilo que tu podes controlar e não naquilo que tu queres que seja o resultado, porque o resultado sabemos que pode vir de mil formas e tu tens de estar preparada para arcar com essas consequências e focar de novo no que tu podes fazer. Fazendo o wrap-up do que tu podes fazer aqui. Praticar a disposição, treinar os teus músculos emocionais, tentar praticar de maneira individual ou experimentar a terapia de disposição, podes pesquisar um bocadinho sobre isso na internet, praticar a meditação, mexer o corpo, escutar música, procurar ajuda, que é super importante, e também focar no teu input e não no output. Atenção, quando se fala de procurar ajuda, não precisas de ir para psicólogo ou para coach como bombeiro, não. Tu podes fazer isso de maneira proativa. Tu podes ir lá para te conheceres. Tu podes ir lá e podes experimentar o psicólogo e coach ao mesmo tempo. Podes experimentar uma pessoa que que esteja trabalhando numa outra área de bem-estar. Tu vais lá, vais experimentar, vais ver se gostas daquela técnica, vais descobrindo aquilo que faz bem para ti, tal como tu vais descobrindo com a meditação, que aqui falei. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. É assim, de novo, partilhem este vídeo, coloquem aqui o like, ativem o sininho. Nós semanalmente temos estes conteúdos lindíssimos aqui à espera de vocês para ajudar-vos a ultrapassar os vossos medos através do amor próprio. E é isso. Um beijinho e até a próxima semana.